processos de fenômenos ponerogênicos. Seguir a rede espaço-temporal real de ligações causais, qualitativamente complexas, que ocorrem nos processos ponerogênicos, requer abordagem e experiências apropriadas. O fato de que os psicólogos encarem, diariamente, múltiplos casos de pessoas com tais imperfeições ou de vítimas destes, significa que eles estão se tornando, progressivamente, mais aptos no entendimento e na descrição dos muitos componentes das causas psicológicas. Eles têm observado realimentações em estruturas causais fechadas. Contudo, essa capacitação, em alguns casos, prova-se insuficiente para superar nossa tendência humana de nos concentrarmos em alguns fatos, enquanto ignoramos outros, provocando a sensação desagradável de que a capacidade de nossa mente para entender a realidade ao nosso redor é ineficiente. Isso explica a tentação de usar a visão natural de mundo com o objetivo de simplificar a complexidade e suas implicações, um fenômeno tão comum como a velha sabedoria conhecida na psicologia filosófica da Índia. Tal simplificação exagerada do quadro causal no tocante à gênese do mal, geralmente para uma única causa facilmente entendida ou para um perpetrador, torna-se, ela mesma, uma causa nesta gênese. Com grande respeito para com as deficiências da nossa razão humana, vamos tomar conscientemente o caminho do meio e usar o processo de abstração, primeiro descrevendo os fenômenos selecionados e então as cadeias causais características dos processos ponerogênicos. Tais cadeias podem, então, ser ligadas a estruturas mais complexas, ainda mais suficientes para assegurar o quadro completo rede causal real. No início, os buracos na rede serão tão grandes que um cardume de peixes poderia nadar através dela, sem ser detectado, mas os grandes peixes seriam capturados. Contudo, esse mal do mundo representa um tipo de sequência contínua, na qual pequenas espécies de mal humanos somam-se efetivamente para a gênese de um grande mal. Transformar essa rede em uma rede mais densa e preencher os detalhes do quadro parece ser mais fácil, uma vez que as leis ponerogênicas são análogas no que diz respeito à escala das ocorrências. Nosso senso comum, então, comete menos erros no nível dos assuntos menores. Na tentativa de uma observação mais próxima desses processos de fenômenos patológicos que levam um homem ou uma nação a ferir outra, devemos selecionar fenômenos os mais característicos possíveis. Nós veremos que a participação de vários fatores patológicos nesses processos é a regra. A situação onde tal participação não é observada tende a ser uma exceção. O segundo capítulo resumiu o papel do substrato humano instintivo no desenvolvimento da nossa personalidade, a formação da visão natural de mundo, e as ligações e estruturas sociais. Nós também indicamos que nossos conceitos sociais, morais e psicológicos, assim como também nossas formas naturais de reação, não são adequados para todas as situações com as quais a vida nos confronta. Geralmente, nós terminamos machucando alguém se agimos de acordo com nossos conceitos naturais e com nossos arquétipos reativos, em situações que parecem apropriadas à nossa imaginação, mas que, de fato, são essencialmente diferentes. Como regra, tais situações diferentes permitem que reações para apropriadas ocorram por conta de algum fator patológico que dificulta o entendimento ter entrado em cena. Então, o valor prático da nossa visão natural de mundo termina geralmente onde a psicopatologia começa. A familiaridade com essas fraquezas comuns da natureza humana e com a ingenuidade de uma pessoa normal é parte do conhecimento específico que nós encontramos em muitos indivíduos psicopatas, assim como em alguns caracteropatas. Propagandistas de várias escolas tentam provocar tais reações para apropriadas em outras pessoas, em nome de seus objetivos específicos, ou a serviço de suas ideologias dominantes. Esse fator patológico difícil de entender está localizado dentro do propagandista mesmo. Egotismo, chamamos de egotismo a atitude, subconscientemente condicionada como uma regra, pela qual atribuímos valor excessivo aos nossos reflexos instintivos, às nossas imaginações e hábitos adquiridos desde muito cedo, e à nossa visão de mundo individual. O egotismo atrasa a evolução normal da personalidade, porque estimula a dominação da vida subconsciente e torna difícil aceitar os estados desintegrativos que podem ser muito proveitosos para o crescimento e desenvolvimento.
Esse egotismo e a rejeição da desintegração, por outro lado, favorecem o aparecimento de reações parapropriadas como descrito acima. Um egotista mede as demais pessoas pelos seus próprios parâmetros, tratando seus conceitos e modos de experiência como critério objetivo. Ele gostaria de forçar as outras pessoas a sentir e pensar exatamente do mesmo jeito que ele. As nações egotistas têm um objetivo subconsciente de ensinar ou forçar as demais nações a pensar dentro de suas próprias categorias, o que faz com que sejam incapazes de entender as outras pessoas e nações, ou de se tornarem familiares com os valores de suas culturas. A educação apropriada e a autoeducação, desta forma, sempre ajudam a diegotizar uma pessoa jovem ou adulta e, com isso, abrem a porta para que a mente e o caráter se desenvolvam. Os psicólogos práticos, apesar disso, acreditam comumente que uma certa medida de egotismo é útil como um fator de estabilização da personalidade, prevenindo-a de desintegrações neuróticas demasiadamente simplistas e, com isso, tornando possível superar as dificuldades da vida. Apesar disso, existem pessoas fora do comum, cujas personalidades são muito bem integradas, mesmo sendo quase totalmente desprovidas de egotismo. Isso as permite entender os outros muito facilmente. O tipo de egotismo excessivo que atrasa o desenvolvimento dos valores humanos e leva a um julgamento equivocado, e a aterrorizar os outros, merece muito bem o título de rei das falhas humanas. Dificuldades, disputas, problemas sérios e reações neuróticas brotam em todos que estejam ao redor de tal egotista, tais como cogumelos após a chuva. As nações egotistas começam a gastar dinheiro e esforços para atingir seus objetivos derivados de seu raciocínio errôneo e de suas reações exageradamente emocionais. Sua inabilidade em reconhecer os valores e as diferenças de outras nações, derivadas de outras tradições culturais, levam ao conflito e à guerra. Nós podemos diferenciar dois tipos de egotismo, o primário e o secundário. O primeiro vem de um processo mais natural, a saber, o egotismo natural da criança e os erros em sua criação, que tendem a perpetuar esse egotismo infantil. O segundo ocorre quando uma personalidade que superou seu egotismo infantil regressa a esse estado sob pressão, o que leva a uma atitude artificial caracterizada por uma grande agressão e nocividade social. O egotismo excessivo é uma propriedade constante da personalidade histérica, não importando se sua histeria é primária ou secundária. É por isso que o aumento no egotismo das nações deve ser atribuído, antes de mais nada, ao ciclo de histeria descrito acima. Se analisarmos o desenvolvimento das personalidades excessivamente egotistas, nós sempre encontraremos algumas causas não patológicas, tais como ter crescido em um ambiente com uma rotina exagerada e apertada ou ter sido criada por pessoas menos inteligentes que a criança. Contudo, a principal razão para o desenvolvimento de uma personalidade exageradamente egotista em uma pessoa normal é a contaminação, através da indução psicológica, por pessoas excessivamente egotistas ou histéricas que, por si mesmas, desenvolveram esta característica sob a influência de várias causas patológicas. Muitas das anomalias genéticas descritas anteriormente causam o desenvolvimento de personalidades patologicamente egotistas, dentre outras coisas. Muitas pessoas com várias anomalias hereditárias e defeitos adquiridos desenvolvem um egotismo patológico. Para tais pessoas, forçar outros ao seu redor, grupos sociais completos e, se possível, nações inteiras a sentir e pensar como elas mesmas, torna-se uma necessidade interna, um conceito dominante. Um jogo, que uma pessoa normal não levaria a sério, pode tornar-se um objetivo de vida para eles, objeto de esforço, sacrifícios e estratégia psicológica perspicaz. O egotismo patológico deriva da repressão, do campo de consciência de uma pessoa, de quaisquer associações autocríticas censuráveis que se refiram à normalidade ou à natureza própria dessa pessoa. Questões dramáticas como quem é anormal aqui? Eu ou esse mundo de pessoas que sentem e pensam de forma diferente? São respondidas desfavorecendo o mundo. Tal egotismo é sempre ligado a uma atitude dissimulada, com uma máscara de cleclei sobre alguma qualidade patológica que está sendo escondida da consciência, tanto a sua própria como a das outras pessoas. A maior intensidade de tal egotismo pode ser encontrada na caracteropatia pré-frontal descrita acima. A importância da contribuição desse tipo de egotismo para a gênese do mal, assim, dificilmente necessita elaboração. Trata-se de uma influência social, principalmente, egotizando ou traumatizando os outros que, por sua vez, causam dificuldades posteriores.
O egotismo patológico é um componente constante de estados variados nos quais alguém que parece ser normal, embora, de fato, não seja tanto assim, é direcionado por motivações ou que batalha por objetivos que uma pessoa normal consideraria irreais ou improváveis. A pessoa mediana pode perguntar: o que ele espera ganhar com isso? A opinião do ambiente, contudo, frequentemente interpreta tal situação em concordância com o senso comum e é, então, propensa a aceitar uma versão mais provável da situação e dos eventos. Tal interpretação sempre resulta em tragédia humana. Portanto, nós devemos sempre lembrar que o princípio da lei qui prodest torna-se ilusório todas as vezes que um fator patológico entra em cena. Referência 59. Qui prodest, expressão latina em que significa quem serve, utilizada no campo do direito para determinar a quem um delito beneficia. Nota do tradutor. Interpretação moralizante. A tendência em dar uma interpretação moralizante sobre os fenômenos essencialmente patológicos é um aspecto da natureza humana, cujo substrato discernível é codificado dentro de nosso instinto específico. Em outras palavras, os homens normalmente falham na diferenciação entre o mal moral e o mal biológico. A moralização sempre surge, embora em vários graus, de dentro da visão de mundo psicológica natural e moral, e é por isso que devemos considerar essa tendência um erro permanente da opinião pública. Nós podemos freá-la com um autoconhecimento elevado, mas superá-la requer conhecimento específico na área da psicopatologia. As pessoas jovens de círculos de baixa cultura sempre tendem a tais interpretações, embora ela caracterize também algumas pessoas tradicionais que cultivam a estética, fato que se intensifica toda vez que nossos reflexos naturais assumem o controle da razão, ou seja, nos estados histéricos, e em proporção direta à intensidade do egotismo. Nós fechamos a porta para a compreensão causal dos fenômenos e abrimos-la para emoções vingativas e erros psicológicos toda vez que impomos uma interpretação moralista sobre as falhas e erros do comportamento humano, que são, de fato, amplamente derivados de diversas influências de fatores patológicos, estejam eles mencionados acima ou não, e que são frequentemente obscurecidos em mentes não treinadas nessa área. Nós, com isso, também permitimos que esses fatores continuem suas atividades ponerogênicas, nos dois casos, dentro de nós e dos outros. Nada envenena mais a alma humana e nos priva da nossa capacidade de entender a realidade de forma mais objetiva do que essa obediência à tendência humana comum de adotar uma visão moralista do comportamento humano. Falando de forma prática, para dizer o mínimo, cada exemplo de comportamento que fere seriamente alguma outra pessoa contém, dentro de sua gênese psicopatológica, a influência de algum fator patológico, dentre outras coisas, é claro. Desta forma, qualquer interpretação das causas do mal que se limite às categorias morais será uma percepção inapropriada da realidade. Isso pode levar, falando de forma genérica, a comportamentos errôneos, limitando nossa capacidade para uma contrarreação aos fatores causais do mal e abrindo a porta para o desejo de vingança. Com frequência, isso faz com que se acenda uma nova chama nos processos ponerogênicos. Nós devemos, contudo, considerar a interpretação unilateralmente moral das origens do mal como errada e imoral em qualquer época. A ideia de superar essa inclinação humana comum e seus resultados pode ser considerada um motivo moral entrelaçado na ponerologia. Se analisarmos as razões pelas quais as pessoas, frequentemente, usam por demais tais interpretações emocionalmente carregadas, sempre rejeitando indignadamente uma interpretação mais correta, nós devemos, é claro, descobrir também fatores patológicos agindo dentro delas. A intensificação dessa tendência em tais casos é causada pela repressão, do campo de consciência, de quaisquer conceitos autocríticos relacionados ao seu próprio comportamento e às suas razões internas. A influência de tais pessoas causa essa tendência de intensificação em outras. Para moralismos,
A convicção de que valores morais existem e de que algumas ações violam as regras morais é um fenômeno tão comum e antigo que parece ter algum substrato no nível de dotação instintiva, embora certamente não seja totalmente adequado para a verdade moral, e que não somente representa séculos de experiência, cultura, religião e socialização. Assim, qualquer insinuação estruturada em slogans morais será sempre sugestiva, mesmo se os critérios morais utilizados forem simplesmente uma invenção ad hoc. Pode-se provar, desta forma, que qualquer ato é moral ou imoral, por meio de paramoralismos utilizados como sugestão ativa, e sempre haverá pessoas cujas mentes sucumbirão a tais raciocínios. Na busca por um exemplo de um ato mau, cujo valor negativo não daria margem a dúvidas em qualquer situação social, os estudiosos da ética mencionam frequentemente o abuso de crianças. Contudo, os psicólogos sempre encontram afirmações paramorais de tais comportamentos na prática, como no caso da família mencionada anteriormente, com a anomalia no campo pré-frontal da filha mais velha. Seus irmãos mais novos insistiam enfaticamente que o tratamento sádico que a irmã dava aos seus filhos era devido às suas qualificações morais exibicionalmente elevadas, e eles acreditavam nisso por autossugestão. O paramoralismo, de alguma forma, esquiva-se com perspicácia do controle do nosso senso comum, levando algumas vezes à aceitação ou aprovação de comportamentos que são abertamente patológicos. Declarações e sugestões paramoralistas acompanham vários tipos de mal com tanta frequência, que parecem totalmente insubstituíveis. Infelizmente, inventar critérios morais sempre novos, de acordo com a conveniência de alguém, tornou-se um fenômeno frequente para indivíduos, grupos de opressão, ou sistemas políticos patológicos. Tais sugestões, com frequência, privam parcialmente as pessoas do seu raciocínio moral e deformam o desenvolvimento deste nos mais jovens. Fábricas de paramoralismo têm sido encontradas no mundo todo e um ponerologista considera difícil de acreditar que elas sejam gerenciadas por pessoas psicologicamente normais. As características conversivas na gênese dos paramoralismos parecem provar que eles são derivados, em sua maioria, da rejeição subconsciente e repressão do campo de consciência, de alguma coisa completamente diferente, que nós chamamos de voz da consciência. Um ponerologista pode, apesar disso, indicar muitas observações para apoiar a opinião de que vários fatores patológicos participam na tendência ao uso de paramoralismos. Esse foi o caso na família acima mencionada. Quando isso ocorre com uma interpretação moralizante, essa tendência se intensifica em egotistas e histéricos, e suas causas são parecidas. Assim como todos os fenômenos conversivos, a tendência de utilizar paramoralismos é psicologicamente contagiosa. Isso explica por que nós observamos entre pessoas criadas por indivíduos nos quais ela foi desenvolvida ao lado de fatores patológicos. Este pode ser um bom lugar para refletir se a lei moral verdadeira é criada e existe independentemente de nossos julgamentos a seu respeito, e até mesmo sobre a nossa habilidade de reconhecê-la. Dessa forma, a atitude necessária para tal entendimento é científica, não criativa. Nós devemos subordinar humildemente nossa mente à realidade apreendida. É então que descobrimos a verdade sobre o homem, tanto suas fraquezas como seus valores, que nos mostra o que é decente e apropriado no tocante às outras pessoas e às outras sociedades. Bloqueio reversivo. Insistir enfaticamente em algo que é oposto da verdade bloqueia a mente da pessoa mediana para perceber a verdade. De acordo com os ditados do senso comum saudável, ela inicia a busca de sentido no meio termo entre a verdade e o seu oposto, terminando com alguma falsificação satisfatória. As pessoas que pensam assim não percebem que esse efeito é precisamente a intenção de quem os sujeita a esse método. Se a falsificação da verdade é o oposto de uma verdade moral, ao mesmo tempo, ela representa simultaneamente um paramoralismo extremo, e carrega seu caráter peculiarmente sugestivo. Nós raramente vemos esse método sendo utilizado por pessoas normais, mesmo que tenham sido criadas por pessoas que abusaram dele. Geralmente, elas só apresentam os resultados do método em suas dificuldades características para apreender a realidade adequadamente. O uso desse método pode ser incluído dentro dos conhecimentos psicológicos especiais mencionados anteriormente, que são desenvolvidos por psicopatas no tocante às fraquezas da natureza humana e a arte de levar os outros ao erro. Onde eles governam,
Esse método é utilizado com virtuosidade em uma extensão proporcional ao seu poder. Seleção e substituição de informação. A existência dos fenômenos psicológicos sobre o subconsciente conhecidos dos estudantes de filosofia pré-freudianos segue se repetindo. Os processos psicológicos inconscientes superam o raciocínio consciente, tanto no tempo como na abordagem, o que torna possível muitos fenômenos psicológicos, incluindo aqueles genericamente descritos como conversivos, tais como o bloqueio subconsciente das conclusões, a seleção e, também, a substituição de premissas aparentemente desconfortáveis. Nós falamos de bloqueio de conclusões se o processo inferencial foi apropriado em princípio e quase chegou a uma conclusão e compreensão finais dentro do ato de projeção interna, mas tornou-se frustrada por uma diretiva precedente do subconsciente, que considerou a conclusão inadequada ou perturbadora. Essa é a prevenção primitiva da desintegração da personalidade, que pode parecer vantajosa. Contudo, ela também previne todas as vantagens que poderiam derivar da conclusão e da reintegração elaboradas conscientemente. Uma conclusão, assim rejeitada, permanece em nosso subconsciente e causa, de uma forma mais inconsciente, os próximos bloqueios e seleções desse tipo. Isso pode ser extremamente prejudicial, escravizando progressivamente a pessoa em seu próprio subconsciente, e está frequentemente acompanhado de um sentimento de tensão e amargura. Nós falamos de seleção de premissas sempre que o retorno penetra mais profundamente no raciocínio resultante e, assim, exclui do seu banco de dados somente aquela parte da informação que foi responsável pela conclusão desconfortável, reprimindo-a para o subconsciente. Dessa forma, nosso subconsciente permite o raciocínio lógico posterior, exceto aquele cujo resultado estará em desacordo, na proporção direta ao significado real da informação reprimida. Um número sempre crescente de tais informações reprimidas é coletado em nossa memória subconsciente. Finalmente, um tipo de hábito parece assumir o comando. Todo material similar é tratado da mesma forma, mesmo que o raciocínio leve a um resultado perfeitamente vantajoso para a pessoa. O processo mais complexo desse tipo é a substituição de premissas assim eliminadas por outras informações, garantindo uma conclusão ostensivamente mais confortável. Nossa habilidade associativa elabora rapidamente um novo item para substituir o que foi removido, que levará a uma conclusão confortável. Essa operação leva muito tempo e é improvável que seja exclusivamente subconsciente. Tais substituições são, com frequência, efetuadas coletivamente, em certos grupos de pessoas, através do uso de comunicação verbal. É por essa razão que elas se qualificam melhor para o epíteto moralista hipocrisia do que qualquer um dos outros processos descritos acima. Os exemplos acima de fenômenos conversivos não exaurem o problema ilustrado ricamente nos trabalhos psicanalíticos. Nosso subconsciente pode portar as raízes do gênio humano dentro de si, mas sua operação não é perfeita. Algumas vezes é uma reminiscência de um computador cego, especialmente quando permitimos que ele seja entulhado com material ansiosamente rejeitado. Isso explica por que o monitoramento consciente, mesmo ao preço de aceitar corajosamente estados desintegrativos, é igualmente necessário à nossa natureza, para não dizer ao nosso bem individual e social. Não existe tal coisa, de uma pessoa cujo autoconhecimento perfeito a permite eliminar todas as tendências em direção ao pensamento conversivo, mas somente pessoas relativamente próximas desse estado, enquanto outras permanecem escravas desses processos. Aquelas pessoas que utilizam operações conversivas com muita frequência, com o propósito de encontrar conclusões convenientes, ou de construir algumas declarações paralógicas ou para moralistas perspicazes, começam eventualmente a empreender esse comportamento por razões cada vez mais triviais, perdendo a capacidade para o controle consciente sobre o seu processo de pensamento como um todo. Isso leva necessariamente a erros de comportamento, que serão pagos por outras pessoas tanto quanto por elas mesmas. As pessoas que perderam sua higiene psicológica e sua capacidade para o pensamento apropriado ao longo dessa estrada, também perdem suas faculdades críticas naturais em relação às declarações e comportamentos de indivíduos cujos processos de pensamento anormal foram formados no substrato das anomalias patológicas, sejam elas herdadas ou adquiridas.
Os hipócritas param de diferenciar entre indivíduos normais e patológicos, abrindo então uma entrada para infecção para o papel ponerogênico dos fatores patológicos. Geralmente, cada comunidade contém pessoas sobre as quais métodos similares de pensamento foram desenvolvidos em grande escala, com seus vários desvios como um pano de fundo. Nós encontramos isso tanto nas personalidades caracteropatas como também nas psicopatas. Algumas têm até sido influenciadas por outras para crescerem acostumadas a tais raciocínios, uma vez que o pensamento conversivo é altamente contagioso e pode se espalhar através de uma sociedade inteira. Nos tempos felizes, especialmente, a tendência para o pensamento conversivo geralmente se intensifica. Ela parece acompanhada por uma onda de aumento de histeria na dita sociedade. Aqueles que tentam manter o senso comum e o raciocínio apropriado finalmente terminam como minoria, sentindo-se injustiçados por ter seu direito humano de manter a higiene psicológica violado por pressões vindas de todos os lados. Isso significa que tempos infelizes não estão distantes. Nós deveríamos salientar que os processos de pensamento errôneo descritos aqui, como regra, também violam as leis da lógica com uma perfídia característica. Educar pessoas na arte do raciocínio apropriado pode, assim, servir como contramedida a tais tendências. Tal arte possui uma tradição antiga e santificada que não parece ter sido suficientemente efetiva por séculos. Exemplo: de acordo com as leis da lógica, uma questão contendo uma sugestão errônea ou não confirmada não tem resposta. Apesar disso, as operações com tais questões não somente se tornam uma epidemia entre as pessoas com a tendência para o pensamento conversivo, e uma origem do terror quando usadas por indivíduos psicopatas, elas também ocorrem entre as pessoas que pensam normalmente, ou mesmo entre aquelas que estudaram a lógica. Essa tendência decrescente na capacidade de uma sociedade para o pensamento apropriado deve ser neutralizada, uma vez que ela também diminui a imunidade aos processos ponerogênicos. Uma medida efetiva ensinaria as duas coisas, o pensamento apropriado e a habilidade na detecção dos erros de pensamento. A linha de frente de tal educação deveria ser expandida, incluindo psicologia, psicopatologia e a ciência descrita aqui, com o objetivo de formar pessoas que possam detectar facilmente qualquer paralogismo. Propagandistas. Referência 60. Sobre o termo propagandistas, poderíamos utilizar aqui o termo orador eloquente ou orador popular. O propagandista é aquele que irá convencer e mover os adeptos por meio do discurso. Para compreender os caminhos ponerogênicos de contágio, especialmente aqueles agindo em um contexto social mais amplo, vamos observar os papéis e as personalidades de indivíduos que chamamos de propagandistas, os quais são muito ativos nessa área, apesar de que, estatisticamente, seu número seja insignificante. Geralmente, propagandistas são portadores de vários fatores patológicos, algumas caracteropatias e algumas anomalias herdadas. Indivíduos com malformações em suas personalidades frequentemente representam papéis similares, embora a escala social de sua influência permaneça pequena, família ou vizinhança, e não ultrapasse certos limites de decoro. O propagandista é caracterizado por um egotismo patológico. Tal pessoa é forçada por algumas causas internas a fazer uma escolha prematura entre duas possibilidades. A primeira é forçar as outras pessoas a pensar e experimentar as coisas do mesmo modo que ela mesma. A segunda é um sentimento de ser sozinha e diferente, um desencaixe patológico na vida social. Algumas vezes, a escolha se resume a ser um encantador de serpentes ou um suicida. A repressão triunfante da autocrítica ou de conceitos desagradáveis do campo da consciência dá origem, gradualmente, aos fenômenos de pensamento conversivo, ou paralógicos, de paramoralismos e de bloqueios reversivos. Eles saem com tanta profusão da mente e da boca do propagandista que inundam a mente da pessoa mediana. Tudo se torna subordinado à convicção supercompensatória por parte do propagandista de que ele é excepcional, muitas vezes até messiânico. Uma ideologia emerge dessa convicção, em parte verdadeira, cujo valor é supostamente superior. Contudo, se analisarmos as funções exatas de tal ideologia na personalidade do propagandista, perceberemos que ela não é nada mais que um meio de auto-feitiço, útil para reprimir aquelas associações autocríticas desgostosas para o subconsciente.
O papel instrumental da ideologia, o de influenciar as outras pessoas, também atende às necessidades do propagandista. O propagandista acredita que sempre encontrará conversos para sua ideologia e, com frequência, está certo. Contudo, ele fica chocado, ou mesmo moralmente indignado, quando acontece de sua influência se estender somente a uma minoria limitada, enquanto a atitude da maioria das pessoas em relação às suas atividades permanece crítica, penosa e perturbada. O propagandista é então confrontado com a escolha: ou retrocede para o seu vazio ou fortalece sua posição desenvolvendo a efetividade de suas atividades. O propagandista coloca num plano moral elevado qualquer pessoa que tenha sucumbido à sua influência e incorporado os métodos experimentais impostos por ele. Ele trata essas pessoas com atenção e propriedade, se possível. Os críticos encontram insultos morais. Pode até proclamado que a minoria complacente é, de fato, a maioria moral, uma vez que ela professa a melhor ideologia e honra um líder cujas qualidades estão acima da média. Tal atividade é sempre caracterizada necessariamente pela inabilidade de visualizar seus resultados finais, algo que é óbvio do ponto de vista psicológico, porque seu substrato contém fenômenos patológicos, e tanto a propaganda como o auto-feitiço tornam impossível perceber a realidade de forma precisa o suficiente para visualizar os resultados logicamente. Contudo, os propagandistas nutrem grande otimismo e visões acolhedoras sobre triunfos futuros similares àqueles que eles possuem sobre suas próprias almas incapazes. Também é possível que o otimismo seja um sintoma patológico. Em uma sociedade saudável, as atividades dos propagandistas encontram a crítica efetiva o suficiente para contê-los rapidamente. Contudo, quando eles são precedidos de condições que operam destrutivamente sobre o senso comum e a ordem social, tais como injustiça social, atraso na cultura ou governantes intelectualmente limitados que manifestam algumas vezes características patológicas, as atividades dos propagandistas têm levado sociedades inteiras à tragédia humana em larga escala. Tal indivíduo pesca, em um ambiente ou em uma sociedade, as pessoas receptivas à sua influência, aprofundando-se nas suas fraquezas psicológicas até que finalmente se junta a elas em uma união ponerogênica. Por outro lado, as pessoas que têm mantido suas faculdades críticas e saudáveis intactas, baseadas em seu próprio senso comum e em seus critérios morais, tendem a reagir contra as atividades desses propagandistas e os seus resultados. Na polarização resultante das atitudes sociais, cada lado se justifica por meio de categorias morais. Por isso é que tal resistência do senso comum é sempre acompanhada por algum sentimento de desamparo e pela deficiência de critérios. A consciência de que um propagandista é sempre um indivíduo patológico deveria nos proteger dos resultados conhecidos de uma interpretação moralista dos fenômenos patológicos, garantindo-nos critérios objetivos para uma ação mais efetiva. A explicação sobre qual tipo de substrato patológico está escondida por detrás de um dado exemplo de atividades do propagandista deveria nos capacitar a uma solução moderna para tais situações. É um fenômeno característico que auto geralmente ajuda a pessoa a ser mais imune às atividades de propagandista somente em um nível moderado. As diferenças reais na formação das atitudes humanas sob influência de tais atividades devem ser atribuídas a outras propriedades da natureza humana. O fator mais decisivo para assumir uma atitude crítica é uma boa inteligência básica, que condiciona a nossa percepção da realidade psicológica. Nós podemos também observar como as atividades do propagandista descascam indivíduos receptivos com uma regularidade surpreendente. Nós retornaremos depois para as relações específicas que ocorrem entre a personalidade do propagandista, a ideologia que ele expõe e as escolhas feitas por aqueles que facilmente sucumbem. Uma explicação mais exaustiva, no entanto, necessitaria um estudo em separado, dentro da estrutura da ponerologia geral, um trabalho destinado a especialistas, para explicar alguns desses fenômenos interessantes que ainda não foram adequadamente entendidos nos dias de hoje.
Associações ponerogênicas. Nós daremos o nome de associação ponerogênica a qualquer grupo de pessoas caracterizado pelos processos ponerogênicos de intensidade social acima da média, onde os portadores de vários fatores patológicos funcionam como inspiradores, propagandistas e líderes, e onde é gerada uma estrutura social patológica apropriada. Associações menores, menos permanentes, devem ser chamadas de grupos ou uniões. Tal associação dá origem ao mal que fere outras pessoas, assim como fere seus próprios membros. Nós poderíamos listar vários nomes relacionados a tais organizações pela tradição linguística: gangues, máfias criminosas, máfias, facções e seitas, que com perspicácia evitam colidir com a lei, enquanto procuram ganhar sua própria vantagem. Tais uniões aspiram frequentemente a poderes políticos, com o objetivo de impor sua legislação conveniente sobre as sociedades em nome de uma ideologia preparada adequadamente, resultando em vantagens na forma de prosperidade desproporcionada e na satisfação de sua ânsia por poder. A descrição e classificação de tais associações com uma visão de seus números, objetivos, ideologias oficialmente promulgadas e organizações internas seria, é claro, cientificamente valiosa. Tal descrição, realizada por um observador perceptivo, poderia auxiliar um ponerologista a determinar algumas das propriedades de tais uniões, que não podem ser determinadas por meio da linguagem conceitual natural. Uma descrição deste tipo, contudo, não deve encobrir os fenômenos mais factuais e as dependências psicológicas que operam dentro dessas uniões. A falta de atenção a esse aviso pode facilmente fazer com que a descrição sociológica indique propriedades que são de importância secundária, ou mesmo feitas para mostrar, visando impressionar os não iniciados, e escondendo através disso os fenômenos reais que decidem a qualidade, o papel e o destino de tal união. Particularmente, se essa descrição não for realista, ela pode fornecer conhecimento meramente ilusório ou substituto, passando uma percepção naturalista e deixando a compreensão dos fenômenos mais difícil. Todos os grupos e associações ponerogênicas têm em comum um fenômeno, que é o fato de que seus membros perdem, ou já perderam, a capacidade de perceber indivíduos patológicos como tais, interpretando seus comportamentos de um modo fascinante, heróico ou melodramático. As opiniões, ideias e julgamentos das pessoas portadoras de vários déficits psicológicos são dotados de uma importância no mínimo igual àquela dos indivíduos marcantes entre as pessoas normais. A atrofia das faculdades críticas naturais com respeito a indivíduos patológicos torna-se uma abertura para suas atividades e, ao mesmo tempo, um critério para reconhecer a associação em questão como ponerogênica. Vamos chamar isso de primeiro critério da ponerogênese. Outro fenômeno que todas as associações ponerogênicas têm em comum é a alta concentração estatística de indivíduos com várias anomalias psicológicas. Sua composição qualitativa é crucialmente importante na formação do caráter, nas atividades, no desenvolvimento e na extinção da união como um todo. Grupos dominados por vários tipos de indivíduos caracteropatas desenvolverão atividades relativamente primitivas, tornando bastante fácil, para uma sociedade de pessoas normais, quebrá-los. Contudo, as coisas são um tanto diferentes quando tais uniões são inspiradas por indivíduos psicopatas. Invoquemos o exemplo a seguir, que ilustra os papéis de duas anomalias diferentes, selecionadas dentre eventos reais estudados pelo autor. Em gangues juvenis criminosas, garotos, e ocasionalmente garotas, portadores de um déficit característico, que é muitas vezes uma sequela da inflamação das glândulas parótidas, cachumba, representa um papel específico. Essa doença confere reações cerebrais em alguns casos, deixando como sequelas uma discreta, porém permanente, palidez nos sentimentos e um leve decréscimo nas habilidades mentais gerais. Resultados similares acontecem, algumas vezes, após a difteria. Como resultado, tais pessoas sucumbem facilmente às sugestões e manipulações de indivíduos mais espertos. Quando atraídos para um grupo criminoso, esses indivíduos enfraquecidos em sua constituição tornam-se auxiliares pouco críticos e executores das intenções dos líderes, ou seja, ferramentas nas mãos dos líderes mais traiçoeiros, normalmente psicopatas. Uma vez presos, eles se submetem às explicações insinuadas por seus líderes de que o ideal maior, para a moral, do grupo exige que eles se tornem bodes expiatórios, levando a maior parte da culpa sobre si mesmos. No tribunal,
Os mesmos líderes que iniciaram as delinquências sem piedade descarregam toda a culpa em seus colegas menos espertos. Algumas vezes o juiz acaba aceitando as insinuações. Indivíduos com as características acima mencionadas, pós-cachumba e pós-difteria, constituem menos de 1% da população como um todo, mas sua participação chega a 1/4 nos grupos de delinquentes juvenis. Isso representa um aumento da ordem de 30 vezes, sem a necessidade de métodos posteriores de análise estatística. Quando estudamos os conteúdos das uniões ponerogênicas de forma suficientemente hábil, encontramos sempre um aumento de outras anomalias psicológicas que também falam por si mesmas. Dois tipos básicos das uniões acima mencionadas devem ser diferenciados: as ponerogênicas primárias e as ponerogênicas secundárias. Considera-se como ponerogênica primária a união cujos membros anormais são ativos desde o início, tendo um papel de catalisadores da cristalização, tão logo o processo de criação do grupo tenha ocorrido. Nós chamamos de ponerogênica secundária a união que foi fundada em nome de alguma ideia com um significado social independente, geralmente compreensível dentro das categorias da visão de mundo natural, mas que posteriormente sucumbiu a uma certa degeneração moral. Isso, por sua vez, abriu a porta para a infecção e para a ativação dos fatores patológicos internos, e posteriormente para a ponerização do grupo como um todo, ou frequentemente de uma fração do mesmo. Desde o tênue início, uma união primariamente ponerogênica é um corpo estranho dentro do organismo da sociedade, com seu caráter em confronto com os valores morais mantidos ou respeitados pela maioria. As atividades de tais grupos provocam oposição e repugnância, e são consideradas imorais. Como regra, em geral, tais grupos não se espalham muito, nem se dividem em numerosas uniões. No final, eles perdem sua batalha para a sociedade. Para ter uma chance de se desenvolver em uma associação ponerogênica grande, contudo, basta que uma organização humana qualquer, caracterizada por objetivos sociais ou políticos e por uma ideologia com algum valor criativo, seja aceita por um grande número de pessoas normais antes de sucumbir ao processo de malignidade ponerogênica. A tradição primária e os valores ideológicos de tal sociedade podem, então, por um longo período, proteger uma união que sucumbiu ao processo de ponerização a partir da consciência da sociedade, especialmente de seus componentes críticos menores. Quando o processo ponerogênico toca esse tipo de organização humana, que emergiu e agiu originalmente em nome de objetivos políticos ou sociais, e cujas causas foram condicionadas pela situação histórica e social, os valores primários do grupo original irão alimentar e proteger tal união, apesar do fato de que tais valores primários tenham sucumbido à degeneração característica e a função prática tenha se tornado completamente diferente da inicial, porque os nomes e os símbolos são mantidos. É aí que as fraquezas dos sensos comuns individual e social são reveladas. Isso é uma reminiscência da situação que os psicopatologistas conhecem bem. Uma pessoa que aprecia a verdade e o respeito em seus círculos começa a se comportar com uma arrogância absurda e a ferir os outros, alegadamente em nome de suas convicções já conhecidas, decentes e aceitas, que, nesse meio tempo, se deterioraram devido a algum processo ponerogênico que as tornam primitivas, mas emocionalmente dinâmicas. Contudo, as pessoas de suas antigas relações, que a conheciam por muito tempo como a pessoa que ela era, não acreditam nas pessoas ofendidas, as quais reclamam sobre o seu comportamento novo, ou até mesmo encoberto, e estão preparadas para denegri-las e considerá-las como mentirosas. Esse processo aumenta a injúria e fornece encorajamento e licença ao indivíduo cuja personalidade está no processo de deterioração para cometer outros atos prejudiciais. Como uma regra, tal situação se perpetua até que a loucura da pessoa torne-se óbvia. As uniões ponerogênicas do tipo primário são principalmente de interesse criminoso. Nossa principal preocupação será com as associações que sucumbem ao processo secundário de malignidade ponerogênica. Primeiro, todavia, vamos estruturar algumas propriedades de tais associações que já se renderam ao processo. Dentro de cada união ponerogênica é criada uma estrutura psicológica, que pode ser considerada uma contrapartida ou uma caricatura da estrutura normal da sociedade ou de uma organização social normal.
Em uma organização social normal, os indivíduos com várias forças e fraquezas psicológicas complementam as características e os talentos uns dos outros. Essa estrutura é sujeita a modificações diacrônicas, de acordo com as mudanças no caráter da associação como um todo. O mesmo é verdade para uma união ponerogênica. Os indivíduos com várias aberrações psicológicas também complementam as características e talentos uns dos outros. A primeira fase de atividades de uma união ponerogênica é usualmente dominada por indivíduos caracteropatas, particularmente paranoicos, que frequentemente têm um papel de inspiração e de fascinação no processo de ponerização. Recordemos aqui que o poder da caracteropatia paranoica reside no fato de que seus portadores escravizam facilmente as mentes menos críticas, isto é, pessoas com outros tipos de deficiências psicopatológicas ou que tenham sido vítimas de indivíduos com desvios de caráter e, em particular, um grande segmento de pessoas jovens. Nesse período, a união ainda exibe certas características românticas e ainda não está caracterizada pelo comportamento excessivamente brutal. Logo, no entanto, os membros mais normais são empurrados para funções marginais e são excluídos dos segredos organizacionais. Alguns deles, por conta disso, deixam tal união. Então, indivíduos com anomalias herdadas assumem progressivamente as posições de liderança e de inspiração. O papel dos psicopatas essenciais cresce gradualmente, embora eles gostem de permanecer ostensivamente nas sombras, isto é, dirigindo pequenos grupos, determinando o ritmo como uma eminência parda. Nas uniões ponerogênicas de grande escala social, o papel de líder é geralmente assumido por um tipo diferente de indivíduo, mais facilmente digerível e representativo. Os exemplos incluem portadores de caracteropatias frontais ou de alguns complexos menores e mais discretos. Referência 61, no original, Eminence Grise, espécie de conselheiro especial que atua nos bastidores, tomando decisões importantes. Nota do tradutor. No início, o propagandista também possui o papel de líder em um grupo ponerogênico. Depois aparece um outro tipo de talento de liderança, um indivíduo mais vital, que geralmente se juntou à organização mais tarde, depois de ela ter sucumbido à ponerização. O indivíduo que tinha o papel de propagandista, por ser mais fraco, é forçado a aceitar os termos, sendo desviado para os bastidores, e a reconhecer a genialidade do novo líder, ou aceitar a ameaça de fracasso total. As funções são divididas. O propagandista necessita do apoio do líder primitivo, mas decisivo, que em troca necessita do propagandista para sustentar a ideologia da associação, tão essencial na manutenção da postura correta por parte daqueles membros mais graduados e das fileiras, que carecem de uma tendência à crítica e duvidam da variedade moral. O trabalho do propagandista, então, é o de reempacotar a ideologia adequadamente, inserindo cuidadosamente novos conteúdos sob velhos títulos, de forma que possa continuar representando a sua função de propaganda sob condições que mudam o tempo todo. Ele também tem que sustentar a mística do líder dentro e fora da associação. A verdade total não pode existir entre os dois, no entanto, já que o líder despreza secretamente o propagandista e sua ideologia, enquanto o propagandista desdenha do líder por ser um indivíduo grosseiro. Um confronto é sempre provável, aquele que for mais fraco perderá. A estrutura de tal união passa então à diversificação e à especialização. Um abismo se abre entre os membros um pouco mais normais e a elite de iniciados que são, como regra, mais patológicos. Este subgrupo se torna ainda mais dominado por fatores patológicos hereditários, e aquele por indivíduos portadores dos efeitos posteriores a várias doenças que afetam o cérebro, por indivíduos menos tipicamente psicopatas, e por pessoas cuja personalidade mal formada foi causada por privação precoce ou por métodos brutais de educação infantil por parte de indivíduos patológicos. Não demora para que haja cada vez menos espaço para pessoas normais no grupo como um todo. Os segredos dos líderes e as intenções são mantidos escondidos dos proletários do grupo. Os produtos do trabalho do propagandista devem ser suficientes para esse segmento. Alguém que observe de fora tais atividades da união, utilizando-se da visão de mundo psicológica natural, tenderá sempre a superestimar o papel do líder e de sua função alegadamente autocrática. O propagandista e o aparato de propaganda são mobilizados para manter essa opinião errônea em quem está de fora. O líder, contudo, é dependente dos interesses da união, especialmente dos iniciados da elite, em uma extensão muito maior do que ele mesmo sabe. Ele empreende um jogo de constante disputa por posição. Ele é um ator com um diretor.
Em uniões macrosociais, essa posição é geralmente ocupada por um indivíduo mais representativo, não privado de certas faculdades críticas. Iniciá-lo em todos aqueles planos e cálculos criminosos seria contraproducente. Em conjunto com parte da elite, o M-grupo de indivíduos psicopatas, escondidos nos bastidores, dirige o líder, da mesma forma que Bormann e sua facção dirigiram Hitler. Se o líder não cumpre seu papel designado, ele geralmente sabe que a facção que representa a elite da União está apta a matá-lo ou removê-lo de alguma outra forma. Nós esboçamos as propriedades de uniões nas quais o processo ponerogênico transformou seu conteúdo original genericamente benevolente em uma caricatura patológica e modificou sua estrutura e suas alterações posteriores de um modo suficientemente amplo para abranger o maior escopo possível desse tipo de fenômeno, desde a menor até a maior escala social. As regras gerais que governam esses fenômenos parecem ser no mínimo análogas, não dependendo da escala quantitativa, social ou histórica de tal fenômeno.